Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e eu fiquei devendo para vocês no final de semana uma cobertura a respeito das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa eleição ela acontece a cada 2 anos, sempre no primeiro dia de abertura das atividades legislativas. E, gente, vamos lá, o resultado ele era bastante previsível, né? Vamos comentar primeiro sobre a Câmara. Hugo Motta, do Republicanos, foi eleito presidente com 444 votos. O Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, teve 31 votos. O pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, 22. 14 deputados não compareceram na votação. Então, Hugo Motta tem 444 votos do total de 513. É uma votação arrasadora, a segunda maior da história, só perde para a última eleição do Arthur Lira como presidente da casa. Gente, Hugo Motta, então, agora é um novo grande poderoso da Câmara. Ele tem lá como papel montar a pauta do que vai para votação em plenário. Ele pode dar início a um procedimento de impeachment contra um presidente da República e tem ali uma série de outras atribuições diferentes a partir de agora. E essa votação quase unânime dele, ela tem uma explicação bastante simples. O Centrão, e aí entende-se como principal o Arthur Lira, né, eles tinham que escolher qual nome eles iam apoiar. E o Arthur Lira foi se articulando ali e acabou se decidindo pelo nome do Hugo Motta. Vários diferentes foram cotados, né? Inclusive, o Motta nem era o mais bem cotado até alguns meses. Você tinha ali muito forte o nome, por exemplo, do Elmar Nascimento. Chamou muita atenção de bastante gente o Lira, né, colocar o nome do Motta como seu favorito também, porque era uma pessoa bem articulada, tem trânsito com bancada evangélica, tem trânsito com o setor financeiro, tem trânsito com as mais variadas bancadas temáticas, agronegócio e por aí vai. Mas ao mesmo tempo você tem outras pessoas do Centrão com esse mesmo trânsito, né? E muito mais conhecidas, mais velhas, já mais conhecedoras da dinâmica da Câmara dos Deputados. O Hugo Motta, ele é deputado há alguns anos já, eu até anotei aqui. Ele chegou à Câmara em 2011 pelo MDB, depois em 2018 mudou para o PRB, e o PRB mudou de nome para Republicanos em 2019, mas ele tem aí 13, quase 14 anos de Câmara dos Deputados. Você tem ali gente ainda mais experiente do que isso. Então se colocou muito uma questão, né, do Arthur Lira ter colocado o nome do Motta numa ideia ali de, pô, não vou colocar alguém tão forte também, porque ele pode servir de marionete. É isso mesmo? Não sabemos. Isso vai ficar perceptível ao longo dos próximos meses, quando a gente vê o Hugo Motta efetivamente exercendo a sua presidência, né? O Elmar seria um nome com tanta força própria que talvez até escanteasse um pouco o Lira agora que ele perdeu o cargo de presidente da casa. De qualquer forma, o Centrão escolheu por ele e o Centrão tem voto suficiente para ganhar a eleição para a presidência da Câmara. Tá? Aí os outros dois polos de deputados que nós temos, de um lado, os deputados da base governista, eu me refiro a PT, PV, PSOL, PSB, PDT, né, aqueles 140 deputados da base de verdade do Lula, se não apoiassem o Hugo Motta, iam se ferrar. Iam se ferrar, não estou defendendo que eles apoiem, mas do ponto de vista pragmático, iam se ferrar porque iam apoiar alguém que sairia derrotado. E não iam conseguir estar ao lado do presidente eleito. Estar ao lado do presidente eleito daria um trânsito para o próprio governo conseguir aprovar seus projetos, mas não só isso. O Hugo Motta tem aí agora a responsabilidade também de distribuir os cargos da mesa diretora da Câmara, das comissões e tudo mais, para os partidos que o apoiaram. E eles iam ficar sem cargos. Agora vão ter, né? E cargo aqui pode parecer único, exclusivamente um pleito ganancioso, tudo mais, o salário. Não, no caso da Câmara, quando a gente fala de cargo, a gente fala de poder mesmo. A presidência da Comissão de Direitos Humanos, isso permite que as pautas que você defende entrem em votação e por aí vai. Então os governistas falaram, bom, não tem jeito, vamos apoiar o candidato do Centrão. A última vez, né, que um presidente da República, a bancada de um presidente não apoiou o presidente da Câmara, foi o Eduardo Cunha, né, em 2010, a Dilma não apoiou ele, resolveu lançar um nome próprio, o Arlindo Chinalha, em 2015, perdão, gente. O Arlindo Chinalha, que foi derrotado e a gente viu o que aconteceu no ano seguinte. Tá legal? Não é legal, não é bom você não estar próximo do presidente da Câmara. Teve resistência, o pessoal lançou o nome, era contra apoiar e conseguiu ali cerca de 20 votos.
tá? Lançou o nome, como eu falei, do deputado do Rio de Janeiro, o pastor Henrique Vieira. Do outro lado, o PL, lá com seus 100 deputados e mais alguns outros bolsonaristas roxos do próprio partido do Hugo Mota, o Republicanos, prefeririam lançar um nome próprio também, que defende a anistia de Jair Bolsonaro, né? Um bolsonarista roxo. Acabaram optando por embarcar pela mesma questão. Pra quê? Lançar uma candidatura que vai sair derrotada e se desgastar com o presidente da casa, e isso pode acabar sendo inclusive prejudicial na candidatura à presidência da República, sabe-se lá quem vai sair pelo lado do Bolsonaro em 2026. E aí concentrou 444 votos no Hugo Mota, gente. É o que a gente assistiu na eleição do Lira passada. O PT não teve coragem de não apoiar o Lira, o PL não teve coragem de não apoiar o Lira. É o que a gente assiste, na verdade, em assembleias legislativas estaduais, em que a oposição e a situação apoiam o mesmo candidato, quando não há nenhum dos dois lados com uma maioria muito sólida. O que a gente vê nas mais variadas câmeras dos vereadores, né? São Paulo mesmo, a gente tem essa tradição. Quando era PT versus PSDB, né? O grande antagonismo, os dois sempre votaram no mesmo nome. Evidentemente algo que não é correto, né? Do ponto de vista do mundo ideal, mas é o que acontece, tá? Eu ainda apoio esses nomes aí de resistência, por exemplo, o pastor Henrique Vieira aí, como uma via alternativa. Bom, no Senado, a coisa não foi muito diferente. Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, eleito com 73 votos. O astronauta Marcos Pontes, do PL, eleito, teve 4 votos. E o Eduardo Girão, do Novo do Ceará, 4 votos. Aqui a situação basicamente foi a mesma, tá? Todos votaram no Alcolumbre porque ele já conseguia a maioria sozinho. Nem os bolsonaristas, nem a base do governo iam se arriscar em lançar um nome próprio, maior defensor mesmo de suas teses, porque sabiam que iam sair derrotados. O Marcos Pontes tentou uma candidatura, o Van Hatten também, aí ao lado do Jair Bolsonaro, tá? Mas conseguiram ali votos apenas de um grupo muito pequeno. Por mais que o Marcos Pontes tenha saído, bate-boa da bancada do PL apoiou o Davi Alcolumbre e vai ter direito a cargos na mesa do Davi Alcolumbre, vai poder revezar ali presidente da Comissão de Constituição e Justiça junto com o PT, que também o apoiou. E nesse caso aqui, como você não tem, principalmente, por exemplo, o senador do PSOL, que estaria disposto a fazer isso, não teve candidatura própria alocada mais à esquerda. Ficou muito marcada, inclusive, né, essa cena da eleição do Alcolumbre, porque logo após a proclamação do resultado, a gente dá pra ver na câmera, né, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, quase que ao mesmo tempo repassando ligação para o Alcolumbre. Randolfo vai dar o telefone para o Alcolumbre, ele fala, depois o Flávio vai dar o telefone e ele fala. De um lado no telefone estava Lula, do outro lado estava Bolsonaro, ambos dando os parabéns pro Davi Alcolumbre. Tá legal, gente? Então isso fica bastante simbólico com relação o que se tornou a eleição para a presidência das casas no Congresso Nacional. O Alcolumbre já tinha sido presidente da casa entre 2019 e 2020, então a gente tem aqui, na verdade, um retorno, tá? E o que eu destaco para vocês, talvez vocês se recordem da eleição para a presidência do Senado do ano retrasado, do comecinho de 2023. Naquela ocasião, o PL falou, não vou apoiar o Rodrigo Pacheco, não. Vamos lançar candidatura própria. E lançaram o Rogério Marinho, né? Deu errado, óbvio que ia dar errado. O Pacheco já tinha maioria que, vamos lá, o Alcolumbre o ajudou a construir. O Rogério Marinho saiu, né, perdeu, por mais que tenha conseguido uma envergadura que eu achei que não teria naquele momento, mas perdeu. O PL ficou sem a distribuição de cargos para o Pacheco. O Pacheco acabou se alinhando muito mais ao lado das propostas do governo do que a dos bolsonaristas, né? Porque eles não deram um apoio. Aprenderam a lição, foram mais pragmáticos dessa vez e apoiaram o Davi Alcolumbre, né, gente? O Alcolumbre é uma situação bem interessante também, porque assim, eu coloquei o Hugo Mota aqui quase como que se fosse uma novidade, né? Ele tá lá desde 2011, já tem uma história, mas nunca foi um dos deputados mais importantes do Centrão, um dos maiores articuladores dos bastidores. No caso do Alcolumbre, ele era muito menos do que o Hugo Mota, até ser presidente do Senado em 2019 pela primeira vez, tá? O Alcolumbre, ele foi vereador por Macapá, aí ele foi deputado federal pelo Amapá, se elegeu por Senado,
tá? E de forma meteórica virou presidente da casa, e virou um presidente da casa que conseguiu acumular muito poder. Ele deixa a presidência da casa apoiando o Rodrigo Pacheco, e o Pacheco fica ali mais ou menos como marionete dele, sem em nenhum momento contrariá-lo. Tá? E o Alcolumbre ele se consolida como um dos presidentes mais fortes da história do Senado, não só por estar voltando ao cargo depois desse lapso de 4 anos em que tinha uma pessoa a seu favor lá, mas em grande medida também porque ele é o grande criador, junto com a parte de articulação política do governo do Bolsonaro, do mecanismo do orçamento secreto. Ele que criou, que bolou esse mecanismo no governo Bolsonaro. E tá aí até hoje. Isso ajuda a explicar bastante o seu sucesso, tá, gente? E ter isso em mente, ter essa questão do orçamento secreto em mente e tudo mais, vai dizer muito respeito ao que vai mudar a partir de agora na relação do governo Lula com essas novas presidências das duas casas, né? Na Câmara, gente, a relação do Lula com o Mota vai ser melhor que com o Lira? Olha, começa um pouco melhor, porque existiam desgastes, por exemplo, pessoais do Arthur Lira com a figura, por exemplo, do Alexandre Padilha, que estava ali à frente da articulação política, que está à frente da articulação política do governo. Era pessoal, acaba o pessoal. Mas do outro lado, gente, o que está em jogo continua sendo exatamente a mesma coisa. Pagamento de emendas parlamentares. Se as emendas não chegarem na ponta para os deputados utilizarem nos seus locais de votação e tudo mais, ainda mais agora nessa parte que a gente está se aproximando demais das eleições gerais, não vota com o governo. Se chegar, vota. Né? E calma lá também, não vota qualquer coisa. É isso que vai ditar o quanto vai se alinhar mais o Mota aos bolsonaristas, ao Lula ou nenhum nem outro. E o mesmo vale para o Senado. Orçamento. Né? Orçamento secreto que agora, né, vira emenda Pix, deixa de ser. É isso que vai ditar o quão parceiro do governo será Davi Alcolumbre. Ele tá fazendo jogo duplo, ambos estão fazendo jogo duplo agora, né? O Alcolumbre, ele trabalhou, por exemplo, no governo Bolsonaro ajudando a pautar os projetos. Ao mesmo tempo, do outro lado, fazia o discurso de criticar as medidas do Bolsonaro ligadas à pandemia, né? A criticar uma série de coisas. Então, vai repetir a medida nesse segundo mandato e vai ser a postura que a gente vai ver por parte do Mota. Tudo muito guiado aí pelo pagamento de emendas. E aí, no caso do Alcolumbre, eu destacaria para vocês que existe um interesse pessoal do Alcolumbre muito forte com relação à exploração do petróleo lá na margem equatoriana, né? Na margem equatorial, perdão, entre Amapá e o Pará, né? Uma bacia de petróleo que existe interesse ali de se explorar. Se isso for explorado, a quantidade de dinheiro que vai de royalties do petróleo para o estado do Amapá, que é o estado do Alcolumbre, é estratosférico, então ele tem um mega interesse que isso vá adiante. Mas você tem resistência no governo, principalmente dentro do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, com relação aos possíveis danos ambientais que essa exploração pode causar. E certamente o Alcolumbre vai usar isso como, né, isso vai ditar bastante a sua postura junto ao governo Lula daqui para frente. O Ministério de Minas e Energia, o IBAMA, vão autorizar a exploração da margem equatorial ou não vão? Vai ter tanta importância no caso do Senado quanto tem a questão do orçamento secreto, das emendas parlamentares e coisas desse tipo, tá legal? Eu acho que também uma coisa que é bom ter em mente é que tem uma parte agora dessa coisa do orçamento que tá irritando o Congresso e que não vem do governo, vem do Flávio Dino, como ministro do Supremo, que tá caindo em cima de orçamento secreto, tá caindo em cima do pagamento de emendas parlamentares, bloqueando, exigindo mais transparência e por aí vai. Não importa que é o Dino, ministro do Supremo, que foi, indicado pelo Lula, mas que passou, inclusive, na sabatina do Senado e tudo mais. A culpa é jogada no colo do Lula. A visão de muitos dos parlamentares é: o Lula pode impedir o Dino de adotar esse tipo de postura. Então, vai ser algo a se observar também a partir dessa semana, com o retorno das atividades políticas em estado normal. Agora acabou o recesso parlamentar, acabando o recesso judiciário também. Vai ter notícia demais. Vai ser um semestre bastante agitado. Hugo Mota e Alcolumbre são dois personagens bem importantes nesse semestre. E nos próximos 3, depois desse também. Qualquer momento estou de volta com mais informações, gente. Se alguma coisa não ficou clara, é só comentar aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.